Olá, eu sou a professora Ana Paula e nesse vídeo eu vou conversar com você como estruturar a seção de metodologia ou material e métodos, dependendo da sua instituição, de um artigo científico. Independente se você é meu aluno do Instituto PSEG, ligado à Exalc USP de Piracicaba, ou se você é meu aluno de outras instituições, ou se você não é meu aluno, a estrutura básica da metodologia ela é padrão para a maior parte dos artigos científicos. Então, apenas se atente às especificidades da sua instituição para você escrever essa seção do seu artigo científico dentro das normas da sua instituição. Então, vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre metodologia de artigo científico? O artigo científico, na seção de metodologia, ela tem uma estrutura que é esperada. Então, o que você tem que trazer de conteúdo para a metodologia? É contar a história, é contar o passo a passo de como você conseguiu os dados para responder o objetivo. Um erro muito comum é o aluno ele repetir aqui o objetivo ou trazer outro objetivo. Então, muitas vezes você abre a metodologia para corrigir, né, do artigo e o aluno coloca, né, na metodologia um objetivo completamente diferente do que ele colocou na introdução. Então, aqui não é para você dizer aonde você quer chegar, o que você quer fazer. Então, isso existe a parte de objetivos para isso. Aqui é o passo a passo. É como você conseguiu os dados, o passo a passo que você deu para conseguir responder os seus objetivos, como você coletou as informações para responder os seus objetivos. Então vamos lá ver como que se faz isso? Então eu coloquei aqui alguns passos que são os principais, os mais importantes para você deixar claro no seu trabalho. Primeira coisa, a caracterização do local de pesquisa. Então, contar um pouquinho sobre o setor da empresa que você vai fazer a pesquisa, sobre os principais produtos, os principais serviços, a região que você vai fazer a pesquisa, a localização, se é estado de São Paulo, se é nível Brasil. Então, dá um pouco essa dimensão do local da sua pesquisa. O que é importante aqui? Tem instituições que não permitem que você cite o nome da empresa ou das empresas ou da instituição que você vai fazer o seu trabalho. Então, tome cuidado que às vezes você caracterizar demais, dá muita informação sobre o local de pesquisa, fica fácil para o leitor identificar qual que é a empresa. Então, dependendo de quem você for estar falando, de quem você for pesquisar, aí você pode dar um pouco mais de informação ou um pouco menos, se isso ficar muito fácil de ser identificado. Se a instituição permite, né, que coloque o nome da empresa, se a empresa também permitir, isso é muito importante, então você precisa ter autorização de qualquer instituição, de qualquer empresa que você estiver fazendo a pesquisa para poder divulgar isso, para você não ter problema posterior. Na dúvida, sempre melhor deixar em off, né, não mencionar o nome da instituição que você vai fazer o trabalho para você não correr nenhum risco. Feito isso, deu a dimensão do local de pesquisa, né? Se vai ser uma instituição, se vai ser nível Brasil, se vai ser nível estado. Você vai falar da sua metodologia de pesquisa. Então, se vai ser uma pesquisa de caráter mais qualitativo, se vai ser quantitativa, se vai ser exploratória, se vai ser descritiva, né? Se vai ser um estudo de caso. Aí você vai caracterizar a população de estudo e os critérios de amostragem. Então, como eu disse para vocês, eu vou fazer uma pesquisa nível Brasil, então aí eu tenho que ter uma população nível Brasil. Se eu vou fazer uma pesquisa de abrangência estado de São Paulo, eu tenho que ter uma população estado de São Paulo. E aí, se eu vou pesquisar uma população muito grande, eu tenho que ter um critério de amostragem, porque eu não vou conseguir pesquisar, se a minha pesquisa é nível Brasil, eu não vou conseguir pesquisar 200 milhões de habitantes, né? O IBGE faz isso. Então, aí eu tenho que ter uma ferramenta estatística, um critério de amostragem para calcular para mim qual que vai ser essa amostragem.
Então, qual que é o erro muito comum que os alunos cometem aqui? Ah, minha pesquisa é nível Brasil, né? Eu vou falar disso nível Brasil. Só que daí você vai ver, ele quer passar questionário para 20 pessoas. Então, você não consegue generalizar nível Brasil entrevistando 20 pessoas, fazendo uma pesquisa com 20 pessoas. Então, se você quer delimitar o seu estudo para uma realidade bem específica, uma realidade da sua cidade, uma realidade de uma empresa, então você não pode colocar isso nível Brasil. Não tem problema, né? Que você, eu vou pesquisar na minha empresa, não tem problema que você delimite isso, né, no ambiente de pesquisa que é a sua empresa. É melhor você ser honesto, né, você ser justo, do que você fazer um trabalho que depois ele possa ser questionado, né? Que você não pode pesquisar poucas pessoas e generalizar isso para uma realidade muito maior. Então, por exemplo, eu vou pesquisar uma empresa, vou delimitar o meu estudo para essa empresa. Essa empresa, quantos funcionários tem? Essa empresa tem 100 funcionários, então essa é a minha população de estudo. Eu vou pesquisar os 100 funcionários, para eu atingir o meu objetivo, é importante que eu pesquise os 100 funcionários, eu preciso dos 100 funcionários. Então, muitas vezes eu quero saber a realidade de um setor específico, de um cargo específico, de um processo específico. Então, eu vou só pesquisar aquelas pessoas que estão envolvidas nesse cargo, nesse processo. Então, esse vai ser o meu critério, né? A empresa tem tantos funcionários e o critério de amostragem são as pessoas que trabalham com esse processo, as pessoas desse cargo. E aí você dimensionar, quantificar. Então, mostrar, ó, a população é tantas pessoas, o meu critério de amostragem, de escolha é esse, e nisso resultou tantas pessoas para serem entrevistadas. Então, por exemplo, se eu quero fazer um estudo no departamento financeiro, então no departamento financeiro tem 20 pessoas, então eu vou passar uma pesquisa para 20 pessoas. Então, essa vai ser a minha amostragem, né? Eu vou ter uma amostragem de 20 pessoas. Então, sempre quantificar e embasar como você escolheu esse grupo para ser pesquisado e tomar cuidado com generalização. Se for trabalhar nível Brasil, nível estado, você tem que ter uma ferramenta estatística para fazer esse cálculo, para fazer essa pesquisa. E aí você tem que dizer qual que é o instrumento que você vai utilizar para coletar os dados. Então, pode ser questionário, pode ser entrevista, pesquisa documental. Se de repente eu quero estudar alguma norma, algum procedimento da empresa, por exemplo, eu quero estudar gestão de carreiras na empresa. Então, tem alguma política, tem alguma norma da empresa para gestão de carreira? Então, aí eu posso fazer uma pesquisa documental, ir lá e ver, né, como que é organizada a questão de carreira. E posso fazer também a pesquisa participante, que é muito comum. Então, muitas vezes o próprio pesquisador, ele trabalha com esse processo, né? Ele trabalha dentro dessa empresa que vai ser pesquisada, então ele também tem essa vivência, essa experiência de relatar os dados que ele precisa para responder o objetivo. Mas isso tem que estar claro na metodologia. Aí você precisa, o próximo passo é contar a história de como você aplicou esse instrumento de coleta de dados. Então, se você fez entrevista, como que você aplicou essa entrevista? Como que você abordou as pessoas? Então, você abordou pessoalmente, você abordou por Skype, você tinha um roteiro de entrevista prévio, quantas questões, se eram abertas, se eram fechadas. Se eu apliquei questionário, então também comentar, disponibilizei o questionário por um link no período de 20 de dezembro a 30 de dezembro, ou por 2 meses, mês de janeiro e fevereiro, esse link ficou disponível para as pessoas responderem. Não, apliquei um questionário pessoalmente, foi colocada uma caixa para as pessoas poderem depositar o questionário e não serem identificadas. Então, isso é muito importante também numa pesquisa científica. Você garante o sigilo dos respondentes e comentar isso na metodologia.
Então, como que você garante que essas pessoas que foram entrevistadas ou essas pessoas que foram pesquisadas, o sigilo, né, da identidade dessas pessoas? Então, é a segurança da sua pesquisa. E, por fim, você fecha com a metodologia que você utilizou para analisar esses dados. Então, se você utilizou, né, alguma ferramenta de estatística, gráfico, tabela, ou se você utilizou um procedimento analítico geral, né, você dividiu essas entrevistas em algumas categorias de informações, em algumas categorias, né, de análise, e aí você trouxe trechos para exemplificar essas análises, para facilitar essas análises. Então, aí é contar o passo a passo a história da parte prática da sua pesquisa, da coleta de dados. Eu trouxe agora um exemplo para ilustrar como que você pode redigir essa metodologia. Então, aqui eu trouxe bem simples, era uma pesquisa de uma aluna sobre inadimplência numa instituição bancária. Então, ela queria estudar o perfil dos inadimplentes e depois aprofundar nisso, fazendo uma proposta de planejamento financeiro para uma pessoa inadimplente do banco. Aí ela caracterizou esse banco bem geral, porque se ela desse muita informação, esse banco ele poderia ser identificado. Então, ela colocou que foi numa agência bancária digital na cidade de São Paulo. Então, ela não está falando do setor bancário, né? Então, dos bancos digitais. Então, o estudo dela está bem delimitado, que é a realidade dessa agência. Então, dependendo do ambiente, vocês vão ver, aí vai caracterizar a sua população e a sua amostra. Ela colocou como metodologia que o estudo ele foi qualitativo, porque ela delimitou esse estudo a uma agência, né? É uma realidade. E ela dividiu esse estudo em duas fases. Por quê? Porque ela aplicou 2 instrumentos de pesquisa. Então, ela teve a primeira fase exploratória, com coleta de dados primários por meio de entrevistas, e ela teve uma segunda fase descritiva e ela relatou um estudo de caso. Então, aí dependendo, né, se você tiver só um instrumento de pesquisa, você vai ter uma fase só na sua metodologia. E se você tiver vários, é interessante que você organize a sua metodologia por fases, que fica mais fácil para você organizar a escrita da sua metodologia e para o leitor entender o passo a passo que você deu. Então, aí ela conta a história de cada uma dessas fases. Então, o que ela fez na primeira fase? Então, na primeira fase, as entrevistas foram feitas por telefone, no período de 3/6/2019 a 10/6/2019. Foi preparado um roteiro estruturado com 10 questões abertas. Os entrevistados foram selecionados pelo sistema de gestão adotado pela instituição e filtrados pelo critério de estarem inadimplentes por mais de 3 meses e com dívidas acima de R$2.000. Então, esse foi o critério de seleção da amostra dessa aluna. Então, foram selecionadas as pessoas que estavam inadimplentes por mais de 3 meses e com dívidas acima de R$2.000. Então, ela fez essa filtragem pelo sistema. Aí, o sistema apontou a existência de 20 pessoas. E todas essas pessoas foram convidadas a participarem da pesquisa, porém 5 se recusaram em participar ou não foram localizadas, o que resultou em 15 participantes da pesquisa. Então, muitas vezes, né, você tem um critério de amostragem, só que você muitas vezes não consegue obter a resposta, muitas vezes você não consegue ter o retorno de todo mundo. Então, não tem problema, mas isso você tem que contar, você tem que deixar claro. Então, você tem que deixar claro que a sua amostragem, por exemplo, era 30 e você conseguiu o retorno de 10, de 15, e o porquê, né, que isso aconteceu. Então, é realmente fazer com que, se tivesse um outro pesquisador que fosse seguir esses passos que você deu na sua pesquisa, ele tem que chegar no mesmo resultado que você.
Então, é deixar essa rastreabilidade, né, da sua pesquisa, porque se alguém seguir esses passos, ele vai chegar no mesmo resultado. Então, é para isso que serve a metodologia de pesquisa, para garantir que se todo mundo seguir esses passos, vai chegar no mesmo resultado que você. Então, aí vamos ver a segunda fase, como que ela estruturou esse trabalho. Então, na segunda fase, dentre os 15 participantes da pesquisa, um caso específico foi selecionado para o estudo de caso. Foi utilizado como critério de seleção o caso mais problemático de inadimplência, ou seja, o de maior valor e maior tempo de inadimplência. O relato foi coletado no dia 15 de junho por meio de entrevista estruturada por 15 questões abertas. Então, ela deixa bem claro, né, que daqueles 15 que ela conseguiu contato da primeira fase, o pior caso de inadimplência ele foi selecionado para o estudo de caso. E aí, nesse estudo de caso, que aí ela faz a proposta de planejamento financeiro para esse caso. E, como último passo, ela fecha a metodologia dizendo que na primeira fase os dados foram analisados por meio de gráficos e tabelas e na segunda fase os dados foram analisados pelo procedimento analítico geral com descrição de trechos importantes da entrevista. Então aí, né, dependendo de como você estruturou o seu instrumento de pesquisa, você vai ter a análise de dados mais adequada para isso. Espero que eu tenha te ajudado a entender um pouquinho melhor essa árdua sessão, né, para os alunos de graduação e pós-graduação de um trabalho científico, de um artigo científico. Muito obrigada pela companhia de vocês até aqui e até um próximo vídeo. Até mais!